ValeCast, episódio 3. Estamos de volta aqui depois dos 2 outros episódios nossos arrebentarem na rede. E estou muito contente com isso aí. Estou juntamente aqui com meu amigo da Atende Portaria, José Júlio Pereira. E aí, Zé? Vamos que vamos. Vamos que vamos. 3 agora. Agora é. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante no condomínio, eu digo até vital dentro do condomínio. Condomínio que não tem isso já inclusive está no próprio Código Civil, né? E acaba não cumprindo a lei, né? Mas aí eu tenho um convidado muito especial e trouxe outro também, um amigo muito especial lá de São Paulo, aqui um síndico profissional. Vou apresentar para vocês eles agora, né? O primeiro, Rodrigo Rui. Ele é formado em administração de empresas na Unisantana e MBA executivo em seguros pela Funenseg, NS, Escola Nacional de Seguros. 30 anos trabalhando nesse segmento, é muita coisa, gente. Ele é perito de sinistro, em segurador por 7 anos, 10 anos treinando corretores sobre como vender seguro e condomínio. 8 anos de gerente comercial de seguradora e, além de tudo, o cara é professor. Não é fraco não, né? E também tem um amigo aqui que eu fiz nos eventos aqui, veio me visitar hoje aqui na minha sede aqui da Ortecom em Jacareí, na administradora, o meu amigo André S, porque o S eu vou deixar para ele falar depois o que é, porque não tem Cristo que fale isso, né? Não é, o nome é complicado. Que José Júlio Pereira é fácil, né? Fácil. Agora, André, não sei, aí não dá, né? Então, vamos então dando início nisso aqui. Eu vou chamar meu amigo Rodrigo Rui aqui para ele se apresentar. Rodrigo, um prazer ter aqui você com a gente aqui no Vale. É hoje, hein? No ValeCast. Eita, no ValeCast. E me conta um pouco de você, me conta um pouco o que você faz, um pouco da sua empresa. Claro, vou falar um pouquinho. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, que as pessoas vão olhar, assistir em horários diferentes, né? Obrigado, estou me sentindo lisonjeado já em estar aqui na sua presença. Essa oportunidade de falar de um assunto que eu nasci, cresci, comecei a viver condomínio e até hoje vivo condomínio. Então, acho que se falarem, dá para fazer outra coisa na vida? Acho que não, né? Porque a gente construiu uma carreira profissional muito debruçada em condomínio. E é apaixonante, você tá aí com um livro na mão, que tá tentando identificar qual que é. Eu vou mostrar esse livro aqui sobre já. condomínio. Sim. Ou seja, também com certeza, roda no seu sangue, né, no DNA. Zé Júlio, obrigado pelo carinho. Sei que ele mentiu sobre mim, falou um monte de mentiras sobre mim, mas assim... Ele só me disse que você é o melhor do Brasil, só isso. Gente, eu não gosto de nada de título assim, não. A gente aprende todos os dias, sabe? Todo dia você enfrenta uma pessoa com uma dor diferente, com uma necessidade diferente, que te traz um grande aprendizado. Seja na lida com a pessoa, com o ser humano, administrando a dor e o sofrimento dela, como na solução do problema. E você iniciou bem falando, que a gente vai falar sobre um tema importante. Ele é meio calcanhar de Aquiles. Eu brinco assim, né, para os síndicos, tudo na vida a gente tem começo, meio e fim. E se você for olhar, não quero falar de religião, mas o contexto, a Bíblia, né? A Bíblia tem 7.000 páginas, mais ou menos. Para você ler tudo aquilo, entender tudo aquilo, é muito difícil. Mas se as pessoas, ao menos, olharem lá, quem segue a religião, os 10 mandamentos, já vai se tornar um ser humano melhor. É o resumo. São 10 linhas que você tem que obedecer. No mercado condominial, nós temos 222 obrigações de síndico. São 222. Quase nada, não é, André? Nada, Quase tranquilo. Nada. Né? Tem de cor e salteado todas. Mas se o síndico ele tiver os 10 determinações do Código Civil, o artigo 1348 do inciso 1348 do inciso 1 ao 10º, ele já vai fazer muita diferença. Vai fazer muita coisa certa. São os 10 mandamentos do síndico que eu falo. Ele tem pelo menos isso ter de cor. De cor e salteado, frente para trás, trás para frente. Se ele tiver isso, ele consegue caminhar bem. E tudo que a gente fala, você começou falando sobre lei, né? A gente fala sobre lei e a gente vai começar
contextualizar aqui o que eu acabei trazendo, qual que é o meu sonho para o mercado. Eu comecei minha carreira profissional como perito de seguradora. Eu ia lá no condomínio quando tinha a catástrofe. Só que 50% das situações eu era o portador de notícia ruim. Ou eu falava, não tem cobertura, já ouviu falar uma vez isso, André? Acho que não, né? Ou o valor é insuficiente. E aí eu via o síndico se manifestar de uma forma, né? Te abraçava, ficava feliz, te beijava. Bandido, safado, essa merda não funciona, né? Pode soltar palavrão aqui? Pode. Se escapar, escapou, né? Uhum. Tudo cambada de safado, só coisas bonitas a gente escutava, né? E aí, a hora que eu olhava o contrato, que eu sabia do contrato, eu olhava, pensava só coisa boa dele também, né? O cara é um babaca, um incompetente, faz tudo errado na hora que acontece e a culpa é o seguro que não funciona. E isso eu fiquei 7 anos fazendo isso. 7 anos vivendo isso. Então era 5 sinistros por dia, 2 deles eu ia na notícia ruim. Queda de braço o tempo todo. Estresse o tempo todo. Só que aí apareceu um anjinho da guarda. Eu falo das pessoas que mudam a vida da gente. Eu peguei um síndico, ele teve um sinistro lá, foi uma catástrofe interessante, né? Teve um desabamento, desmoronamento, o prejuízo foi grande, que repercutia na época, no dia de hoje, R$30 mil por unidade, o prejuízo. E quando eu noticiei que aquilo não tinha cobertura, esse cara abaixou a cabeça assim, ficou quieto, acho que um minuto. A hora que ele olhou pra mim, o olho dele cheio de lágrima e a lágrima escorrendo. Aí eu pus a mão nele e falei, o que foi? Tá tudo bem? O que aconteceu? Ele, cara, é assim, a gente tá aqui numa batalha com algumas famílias para que eles consigam pagar R$400 de taxa condominial, tá com dificuldade. Tem coisa em atraso, e aí ó, o condomínio mobilizado se ajudando. Um fator humano muito grande, só que tem a regra do jogo que não pode ser quebrada, mas as pessoas querendo ajudar, colaborar. Como é que eu vou noticiar para essas pessoas que não conseguem pagar R$400 por mês? Já vai pagar 30? 30 mil. Mas, na sua opinião, isso foi falha do corretor? Pergunta boa, né? Eu vou aprofundar nisso. Ótima pergunta, eu vou aprofundar nisso, a questão da falha. A falha começa com o Código Civil, e já vou explicar por quê, tá? Uhum. E aí, aquele momento foi uma virada de chave. Eu não olhava mais como síndico incompetente, eu olhava o síndico como uma pessoa que ecoava a dor de 200 famílias. Olha como a cabeça da gente muda. Depois de 7 anos, hein? 7 anos pensando errado. E aí, meu condomínio estava ruim, eu tive que assumir a administração do meu condomínio. Os meus amigos, né? Tinha 12 famílias que eram muito unidas lá no condomínio. E pediram porque nosso prédio era o mais valorizado da região. E aí assumi, eles ajudaram pra caramba, a gente começou a fazer um trabalho muito intenso. Veio a renovação, foi feito meio que automático, sem passar pela nossa mão para olhar a renovação do seguro. Tivemos um sinistro severo, prejuízo grande, eu perdi os 12 amigos. As famílias, algumas famílias foram dissolvidas. Por causa do sinistro. Perdi os amigos porque ninguém quis mais ser amigo meu. Ah, porque achou que você era culpado porque você era de seguro. Cara, eu era de seguro, eu tinha conhecimento. Como é que eu fui negligente com uma pólice de seguro mal elaborada, mal feita, que eu não vi, só vi na hora que teve o sinistro. E o prejuízo foi grande. Metade dos meus amigos, fora as outras famílias, tiveram que vender seus apartamentos. E aí vender um apartamento de um prédio que está destruído, o valor está menor ainda. Mas você acha que quantos por cento dos síndicos realmente conhece a apólice de seguro e realmente sabe que está com um profissional bom? Vou fazer uma pergunta para um especialista agora. Tendo 222 obrigações, você consegue ser especialista em todas elas? Não tem jeito de você ser especialista. Por isso a gente contrata, né, o corretor de seguros para que ele faça esse intermédio entre o condomínio e a seguradora. Vou parar de falar de mim e vamos ao assunto mais importante. Meu propósito de vida, até pelo problema que eu causei na vida das pessoas, a minha cura vem em ajudar todo síndico que passa na minha frente nunca fazer a besteira, a porcaria, a caga que eu fiz. Esse é o meu propósito. Então eu transformo a vida das pessoas, dos síndicos, ao ponto de que nada disso aconteça. Só que isso transcende só o síndico. Isso vai para a dignidade de 200 famílias que estão depositar a confiança na mão do síndico.
Então, o propósito é grande. E eu venho aqui, eu tô aqui por causa de dor, tá? Eu tô aqui para curar a dor que eu causei, ou a falta de perdão que eu tive por mim, por tudo que eu pude proporcionar a essas pessoas. Inconsciente, não tive culpa, não tive responsabilidade, civilmente nada aconteceu? Não. Mas dentro do nosso coração tem coisa que a gente não consegue se perdoar. E aí você tem que transformar o mundo. Ou você transforma isso em depressão e dor, ou você transforma em força para mudar o mundo. E é assim que uma pessoa falou, transforma a vida das pessoas. Se cura fazendo isso. E aí, porque eu falei obrigado, eu queria pegar um pouquinho a palavra do André. Esse síndico profissional, inteligente, ele vai depositar confiança em um corretor de seguros. Mas agora ele tem que falar do problema crônico. Quem desenha produto? Seguradora. Certo? E aí você tem o Código Civil, artigo 1346, que ele escreve uma frase pequenininha. É obrigatório ser feito seguro contra risco de incêndio ou destruição total. Na hora que você fala a gramática ou, na nossa leitura automática, é lanche de frango ou lanche de carne, ou carne. Mas toda lei, ela tem um desdobramento. Fazendo a leitura desse desdobramento, eu escreveria a lei diferente. Incêndio e destruição total. Porque o desdobramento dela diz que você não pode selecionar possibilidades de risco e você não contemplar em transferência para a seguradora. Você tem que contemplar todo tipo de possibilidade de risco, deve ser garantido e segurado numa pólice. Então é risco de vendaval, de dano elétrico, de curto-circuito, de desmoronamento, desabamento, tudo tem que ser transferido o risco para a seguradora. E por quê? Porque o síndico não é patrimônio dele o condomínio. Patrimônio de terceiros, que está na responsabilidade dele de fazer a gestão. A lei vem e fala, faça o seguro assim, porque se der alguma coisa errada, você não prejudica o patrimônio das pessoas. Né? Quando a gente faz seguro da nossa casa, quem aqui faz seguro da casa e coloca uma cobertura de desmoronamento em 100% dela? Ninguém. Por quê? O próprio produto de seguro não permite isso. Né? Só que aí a gente está suscetível a ter um evento desse porte e não receber a nossa casa. Só que aí é um problema meu, o meu patrimônio. Quando é um patrimônio de terceiros, que o síndico ele gere, ele não pode ser negligente a esse ponto. Por isso a lei 1346 veio e fala cobertura de incêndio ou destruição. Então a gente tem que olhar para o tema de destruição. Por que olhar o tema de destruição? O mercado de seguros que existe há centenas de anos, ele faz errado desde lá de trás. Ele não faz olhando destruição. Nem a leitura sobre destruição é feita adequadamente. Aí a seguradora não desenha um produto adequadamente ao que está o Código Civil, porque ela dá a possibilidade de fazer seguro sem cobertura de destruição. Então, o primeiro problema crônico, quem desenvolve o produto não faz o produto para estar 100% aderente àquilo que é a obrigatoriedade do Código Civil. 2. O Código Civil mudou em 2002. O mercado de seguros, devido ao governo ter entrado, mudou em 2010. Nós estamos em 2024 e as pessoas continuam fazendo errado. Fazendo errado na ótica da destruição, tá bom? É nesse ponto que a gente tem que trabalhar. E aí você vem com o seguinte cenário. Código Civil, artigo 1348, inciso 9. A única pessoa que vai arder no mármore do inferno se fizer o seguro errado é o Síndico. Concorda com isso? Responsável civil e criminal. Sim. É o síndico. É a seguradora? Não. Não. É o corretor? Não. Então eu não vou estudar lei. Então eu não vou entender como funciona a dinâmica de um condomínio. Eu não preciso de nada disso. Quem tem a obrigação de fazê-lo é o síndico, que não tem a capacidade de fazer adequadamente, porque ele não tem a formação para isso. Quem tem a formação para isso é o Corretor. corretor. É. Concorda que a gente começa, lembra que eu falei, o problema é crônico, porque a gente começa no Código Civil. Se o Código Civil mudar e falar, quem responde para um seguro errado é o corretor, acaba esse problema. Mas não sei se é a Coresp. É Coresp? Como é que chama o órgão de vocês lá? SUSEP. SUSEP? SUSEP. A SUSEP, ela não regulamenta isso? Ela regulamenta, né? Porque se você tem um corretor lá na pólice de seguro, a avaliação das coberturas, ele tem uma responsabilidade técnica, isso não tem? Não.
Você quer dizer que o... Sabe por que não? Você, quando vai fazer uma concorrência de apólice, às vezes você recebe 20 preços diferentes. As pessoas, na hora que olham um papel com preço, elas não olham o que é o contrato. A cada contrato de cotação que eu vou executar, eu preciso ler 120 páginas de letrinha 12, tamanho 12. E não é ler. Fazer a interpretação de cada cláusula para saber isso cobre, isso não cobre. Eu leio por mês 660 páginas de condições gerais, que é o que compõe, está por trás do preço, para poder falar para o síndico. Olha, não dá para fazer essa cláusula nessa seguradora aqui porque você não tem isso. Nessa outra você tem, e assim sucessivamente. Para fazer uma apólice bem elaborada, só para ter ideia, a realidade do mercado hoje não é crítica, tá? É uma constatação. Olhando as cláusulas, tendo leitura de cláusula, para eu ter uma apólice top, bem elaborada para um condomínio na plenitude, são 3 seguradoras que eu tenho que colocar. Por causa das minúcias de cláusulas que elas escrevem. Faço isso, não faço aquilo. Dou isso, não dou aquilo. Para ter um seguro muito bem elaborado, no mínimo 3 apólices. Então, mas a contratação do seguro não precede, você não tem de uma especificação? Porque assim, o que acontece? É que eu conheço como é que é o esquema do brasileiro. Ele pede uma cotação. Dá uma cotação aí. Parece que está comprando sorvete, né? Dá uma cotação aí. Mas não tem antes uma discussão estratégica com o condomínio do que é razoável. É o correto, né? Das condições de risco que ele enfrenta. Seria o correto. Do histórico. Para daí sim passar para uma especificação de uma contratação. Para daí sim mandar fazer uma chamada concorrencial. É que isso aí é o mundo ideal que você está falando. Na verdade, em condomínio, né? Eu vou te explicar a prática. Quando isso é a teoria, é isso? Não, tudo tem coerência. O que ele falou tem coerência. Mas você não responde tecnicamente para aquilo que vai fazer? Sim, pelo Código Civil, não. O Código Civil é só ele, síndico, que responde. O administradora não, corretora não, seguradora não. Se ele passar não. a conversa no síndico, problema do síndico. Porque ele faz a decisão. Vamos lá, o que é um seguro? Contrato de boa-fé entre as partes. E aí vou me colocar como seguradora. André e eu, Rui, seguradora. Aí ele vem e mostra pra mim. Esse aqui é o meu condomínio. Ele tem metade de água. Temos uma marca de dedo aqui. Não tem AVCB, não tem extintor, não tem, a mangueira de dentro está cortada porque roubaram. E ele vai mostrando para mim o risco dele. Aí eu segurador, olho o risco dele e falo, se você tivesse com hidrante, com AVCB, tudo bonitinho, eu faria seu seguro. Assim eu não faço. Primeira possibilidade. Ou, se tivesse tudo bonitinho, custaria 10 mil. Todo tortinho assim, até faço, custa 20 mil. E aí você tem que até no decorrer desse ano fazer todas essas recomendações aqui que eu estou te exigindo para no ano que vem eu renovar seu seguro. Desde que o corretor faça a visita no condomínio. Mas a maioria, 90%, não faz. Cara, aí fica de boa fé mesmo na palavra. E aí o que a corretora faz? Ela vai, quando tem um sinistro, ela vai lá, chega lá, você não tem AVCB, não vou te pagar. Seguro mal elaborado pelo corretor de seguros, me desculpa. Sim, mas... Porque o que eu pergunto... Porque como que o grande X que hoje acontece em condomínio, e isso é importante ter esse bate-papo aqui agora, né, sobre isso, é que, síndico, entenda uma coisa, você tem que contratar um corretor e esse cara tem que ir no condomínio, conhecer seu condomínio. É simples assim. Não. Porque se ele não for... se ele não for... Não, assim, eu entendi o que ele quis dizer. É importante que a seguradora, que é quem vai aceitar a transferência do risco, vá. Você entendeu a diferença? O corretor ele não tem o poder. E isso eu aprendi porque eu vivi os dois lados. Eu vivi o lado do segurador e vivi o lado do corretor. E eu, como corretor, vou muito e é muito em condomínio. Mas nenhuma seguradora manda lá o perito para o seguro inicial? Eu nunca vi, não. Vai. E os síndicos reclamam quando a gente tem que fazer. Tô aqui com 4 casos. Hoje. Por que tem que ir? Falo, cara, porque você tá fazendo o seguinte, meu risco é esse, seguradora você quer o risco? Ela tem que olhar. Ela vai olhar casa de máquina, vai olhar motor, vai olhar elevador, vai olhar se tem rachadura, se tem trincas, se tem... Por quê?
As pessoas não Em fazem... carro eu vejo muito, mas em condomínio... Então, por quê? Eu te afirmo com propriedade. Não é feito seguro contra a destruição. Se você fizer um seguro contra a destruição, a seguradora vai olhar. Sim. Você entendeu onde está a sacada? A diferença está. Qual o desenho de risco que eu estou transferindo para a seguradora? Seguradora, eu quero todos os riscos que eu possa existir que causem uma destruição ao meu condomínio. Enquanto? Em 10 milhões. Então, 10 milhões de desabamento, 10 milhões de desmoronamento, o cara vai ter que olhar a estrutura? Vai. Você entendeu como começa a mudar a conotação do jogo? Só que os corretores oferecem isso. Por que o corretor não oferece isso? Prática real. Eu gasto uma energia muito grande em fazer seguro certo. E eu monto escadinha de evolução até chegar ao mundo ideal. Que às vezes do que tem hoje pro ideal, tá distante. Tá distante assim, 5 vezes o valor. Então o nome Não certo vai dessa pagar. pólice, eu esqueci. Tem 2 tipos de... Ampla. Ampla. Então, é isso que é o problema. Ninguém faz seguro com a pólice ampla. A maioria... Eu só faço ampla. Uhum. Por que Eu só faço ampla. Só que assim, daqui até aqui, da realidade de hoje até o mundo ideal, tem um caminho a perseguir. Ou você fica 30 anos fazendo errado. Então, o problema Ou aqui você tem da começa a pólice fazer da pólice que é certo. ampla, para que como é que chama a outra? É a ampla e a Tradicional. E a tradicional. Básica simples e básica ampla. básica no mesmo- simples e básica ampla. que eles Isso mesmo. usam. Então, essa básica simples, ao passo, por exemplo hipotético, que uma custa 2 mil, a outra custa 3 ou 4 vezes mais, né? Vamos colocar de 2 mil para 10 mil. É. De 2 mil para 10 mil, o André não consegue aprovar gastar 10 mil reais. Mas ele consegue aprovar para gastar 2.500. Porque Aí você começa a fazer um processo de encher copo. porque hoje A o básica senhor... simples, básica ampla. Você começa a fazer ampla, aí você começa a fazer a ampla, aumentando a ampla, até você chegar no patamar ideal. Eu tenho um condomínio que há 10 anos a gente vem adequando para chegar a um patamar ideal. Esse ano, como as seguradoras tomaram um prejuízo enorme em condomínio, tem condomínio que está regredindo. Cara, vamos supor, ele tem 100 milhões. Ele já estava na casa dos 60 milhões de proteção de O ampla. que você chama de E destruição você é diminui. um contrato de destruição, seria desmoronamento, o que é? Inundação, Então, o que mais? Eu vou falar de novo da lei e aí você vai me falar o que é. Você vai me responder. A lei diz, é obrigatório um seguro contra os riscos de incêndio, fazer uma mudançazinha, tá? têm. E destruição. Destruição. Ele não fala mais nada. Destruição, ponto. Não fala mais nada. Alagamento destrói, tem que ter contemplado. Vendaval destrói, tem que estar contemplado. Você deixa Vou dar um exemplo maluco aqui, que eu gosto desse exemplo Apesar doido. que é o seguinte, na verdade, nos anos que eu vejo, quando tem esse tipo de sinistro, quando tem esse tipo de destruição, destelhou o condomínio, o muro caiu, né? Inclusive os caras pedem laudo, assim, se naquele momento, qual a velocidade do vento, se foi desmoronamento ou foi o vento que derrubou, tem uma série de coisas que eu já vi nesse sentido. Você tem uma classificação técnica que não é a seguradora que faz, né? O que é uma rajada de vento, o que é um vendaval, o que é furacão, o que é ciclone, o que é tornado. Ele é por velocidade de vento. Então, a cada velocidade de vento, você vai classificar E em circunstâncias diferentes. Acima de para 54 poder tirar alguma quilômetros. coisa alguma coisa de seguradora, só via judicial. E normalmente ganha. 30 anos. Não tem um processo judicial. Não, tu não tem. Mas aqui que eu vi, assim, quando caiu, por exemplo, eu vi um condomínio que o muro caiu, derrubou 500 metros de muro. A seguradora, a primeira resposta dela é não. Né? Seja por vento, seja até por se veio água e levou terreno, enfim. A primeira resposta deles é não. Então, a única maneira de ganhar desses caras é judicial. E ganha. Normalmente ganha. Agora, o grande... Eu faço administrativamente. E se eu não fizer administrativamente, vai estar o síndico, o conselho, todo mundo ciente que isso o seu é trabalho algo que não tem cobertura mesmo e não tem como a seguradora pagar. Se tem possibilidade, a gente esgota administrativo. Não tem judicial. Não pode existir. Mas é assim que se resolve aqui. Para não falar que não tem judicial, vou corrigir. Existem situações onde existe a dúvida de culpa.
Quando você tem dúvida de culpa, o condomínio é culpado ou o condomínio não é culpado? Só tem uma pessoa com capacidade de resolver isso. Chama-se juiz. Aí tem que ser rolado um processo para definição de culpa. Definiu, o condomínio tem culpa, a pólice seguro indeniza o prejuízo ao terceiro. Condomínio não tem culpa, a pólice de seguro não indeniza o prejuízo ao terceiro. Porque você pode ter situações que fica a dúvida se a culpa é do condomínio ou não é do condomínio. Aí cabe aí tem processo. Mas o processo lógico que se o não condomínio der culpa, a não... seguradora paga ou não paga, não. O condomínio tem culpa ou não tem culpa. A Muda. VCB, não tem a VCB, não tem algumas... Faz manutenção. Ó, aí... lembra que eu falei? Se você chegar pra mim e falar assim, ó, esse aqui é meu risco. Tem metade de água, não tem AVCB, não tem extintor, não tem hidrante. Eu vou lá, como seguradora, eu olho, emito a pólice. Eu não posso negar nada. Você entendeu? Porque você olhou o risco e mensurou e aceitou. Precifiquei e aceitei. Emiti uma pólice. Então, mas... Eu não vi. Então, mas a pólice, é que a pólice que ele está falando é a ampla. E esse tipo de apólice ampla, assim, você pode estar fazendo isso aqui, mas eu posso garantir para você que aqui no Vale do Paraíba, aqui... Infelizmente, 99% das apólices seguras não são feitas assim. Não são, porque Isso, a ampla ela a diferença que existe entre a ampla e... Rodrigo. A diferença que tem, eu não pus no modo avião, desculpa aí, gente, viu? Culpa minha aqui, ó. Assim, a diferença que tem entre a ampla e a normal é absurdo no valor do preço. Então, mas aí, quais são os... Por isso que eu falei, a hora que você vive o mercado segurador, na hora que você vive a dor do síndico, você sabe tudo a mecânica. Então, existe possibilidade de você fazer, vamos supor, isso aqui é uma básica simples, isso aqui é uma básica ampla. Fiz um pouquinho. Aí, com o passar dos anos, eu deixo isso invertido. De pouquinho em pouquinho, você vai fazendo um desenho de apólice diferente. Até você chegar no patamar ideal, sem ter esse impacto de onerar custos severamente. É uma estratégia. Né? Eu faço em duas apólices e vou fazendo nesse formato. Uma apólice ampla, uma apólice tradicional, e eu vou fazendo a composição até... Eu vejo muitas coberturas, então, às vezes, desnecessárias. Eu vejo muitas coberturas, às vezes, desnecessárias em apólice. Em seguro de condomínio, não existe cobertura desnecessária se tratando de destruição. Não todas são obrigatórias. Não, de destruição concordo, mas em caráter normal, por exemplo, eu já vi RC garagista. Cobertura compreensiva para batida de carro. E o cara não tem manobrista registrada. Eu tenho vontade de rasgar minha habilitação quando eu vejo uma coisa dessa. Mas tá cheio, entendeu? Infelizmente O pessoal não entende. Né? E eles colocam... Infelizmente tá cheio. Você vai e faz uma vistoria no condomínio, tem 5 mil... Se tiver, vai... Não tem. 5 mil de vidro. Tem 10 mil. Então são coisas que você vê, entendeu? Que ele fala que é atrelada à cobertura principal. Mas eu acho que... A ampla, se você olhar, ela vai ter 10 milhões para vidros. Por quê? Ela não fala cobertura de vidro. Ela fala cobertura que causar destruição. A quebra de vidro causou destruição? Causou. Um vento que destelhou, que pode ser 10 mil, o que é complicado na ampla também é o sinistro, né? O valor da franquia. A franquia para eventos catastróficos. Tem uma franquia mínima lá de alagamento de 25 mil, uma franquia de desmoronamento de 25 mil e uma franquia de alagamento 25, desmoronamento 25 e demais eventos. Mas você acha assim, que deve ter determinado condomínio, por exemplo, fazendo um advogado do diabo aqui, né? Que... Isso é ótimo, adoro. Que, na verdade, a cobertura, essa pólice ampla, ela acaba que inviabiliza, às vezes, a contratação do próprio condomínio? Cara, não. Não viabiliza nunca. Na hora que você fraciona isso por unidade, por custo mensalizado, a apropriação mensal, é ridículo. É menos de um café expresso por mês a diferença. O problema é, as pessoas não olham com a atenção necessária para ela.
só pra gente finalizar, lembra que eu falei que a gente tem problema crônico? Primeiro problema crônico. Corretor de seguros, vai lá, eu tô a pólice lá, tá a pólice igual ano passado. Eu vou lá, calculo igual e mando pra ele um e-mail, um WhatsApp, a cotação igual do ano passado, 3 cotações pra ele. Ele olha e fala, vamos manter lá naquela seguradora que tava, porque o aumento ficou dentro do meu, porque ele vai olhar, bom, a pólice tá muito igual, teve uma atualização monetária aqui, o meu budget orçamentário é de 10%, um exemplo, na previsão orçamentária, aqui tá 10%, então não vou ferir nada, toco o barco assim. Quanto tempo o corretor gastou para fazer esse trabalho? 3 cotações, mandar o WhatsApp para ele, WhatsApp ou e-mail, tanto faz. Ele olhou, fez a análise dele e respondeu. 5 minutos está feito a solução da contratação do seguro. Certo? Para o corretor, Rápido. sim. Para a administradora, não. É rápido, é prático. É rápido, É que eu não prático, coto fácil. só. A cotação comigo de seguro não é assim que funciona. Não, tô dizendo. Aí fez a cotação. Para o corretor, sim. Para o corretor e para o síndico, é muito assim. É que muito síndico entende que cotação, ele tem corretor e fala, ó, não vou falar, não é empresa X, A, Y. E que ali ele já tem as cotações e ali qual que é mais barata, o que tem, e vai comparar banana com banana, raio, explosão, não sei o que, beleza. Você olha nas coberturas principais lá, tá tudo igualzinho. Obviamente que as letrinhas miúdas lá, depois que altera isso, que é o contrato inteiro, não é só aquilo, né, que ele tem que fazer essa análise. Mas eles acham que ali acabou a cotação dele. Não é. Na verdade, tem o Zé Júlio que faz, tem o Jair que faz, tem o Rodrigo que faz. Então são 3 e esses 3 vão dar empresas para você, e fazer empresa diferente ou até igual, mas que vai ter diferença no preço. Isso que é o certo. E agora, aí vai ser um enorme problema para o síndico administrar. Na verdade, a sua função, agora que eu vou fazer uma diferenciação aqui, vamos lá. Deixa eu só finalizar esse conceito para fechar o conceito aqui, a gente já volta. Se você é mais fácil fazer 3 cotações iguais e é rápido o processo resolutivo, eu vou ganhar minha remuneração, por que eu vou fazer diferente? Se ele pegou em alguma... A não ser que... eu vou ver pelo lado do corretor. Se não houve nenhum tipo de... Não houve um sinistro, não houve nada no condomínio que alterou. Se ele foi feito análise lá, mesmo que seja que não seja essa mais cara, ele foi lá, para ele não alterou nada, certo? É o conceito dele. E a destruição, cadê? Então, isso aí é outra coisa. Primeiro problema, cadê a destruição? As pessoas vão deixando para trás. Tem um efeito psicológico em tudo. A minha vida inteira eu comprei coisas de maneira profissional. Tem um efeito psicológico que é o seguinte: o síndico morre de medo de passar vergonha. Ele não entende, mas ele não tem humildade de trazer um especialista para conversar e criar cenários. Porque qual é o ponto? O ponto é o terror dele de não responder ao questionamento. Por exemplo, às vezes tem um cara que trabalha em seguros que mora no condomínio. Esse cara é o maior algoz, o cara se pela de medo. Qual então, corretor ou ele delarga para a administradora, ou ele faz mais do mesmo. Não, dá 3 cotações, escolhe a mais barata e convence todo mundo que ele fez um excelente trabalho. Qual corretor você acha que vai fazer a cobertura ampla? Qual que você conhece, chega no segundo e fala de cobertura ampla? Só que ele tem nome suficiente nome suficiente para ser respeitado. Você tem que ter 2 coisas. Primeiro, que é o que falta. Faz isso. Conhecimento. 2, coragem de mudar a vida das pessoas. Porque o problema da cobertura não é a cobertura. Rui, é a consequência que isso causa para a sociedade. O problema que tem, Rui, você sabe, o problema que tem, Júlio, sabe o que é? É como que o síndico vai chegar numa assembleia ordinária, por mais que ele dê a explicação, e as pessoas terem consciência da diferença que tem de cobertura, né, e de preço. Porque não parece, mas quando você aumenta R$10 na taxa de condomínio Perfeita a pergunta. Tá? Isso muda todo o contexto. A pessoa que conhece o mercado... Isso aqui nem manutenção. Preventiva, corretiva, preditiva. A preditiva é mais eficiente, a preventiva é mais eficiente, a corretiva é que gasta mais. O que o pessoal gosta de fazer? Rodar o seu ativo até o limite. Pensa assim, o corpo do condomínio tem uma garantia. Muitas construtoras colocam um síndico para cuidar pro lado dela,
Em determinados momentos, o cara vai gerenciando até acabar a garantia, vai documentando tudo e depois solta para o próximo síndico que vai pegar aquela bucha e vai chegar lá e o cara mostra e fala, ó, isso aqui eu documentei, a reforma do 32 foi esse, eu alertei 3 vezes isso. O cara se arma inteiro. Aí o condomínio fica num dilema. Ou eu chamo um especialista e faço uma diagnóstico, como chamo uma perícia caríssima de, sei lá, 30 mil reais, 50 mil reais e brigo com a construtora até o final, ou, puxa, pensando bem, vamos dar um jeitinho e vai tapando o buraco. O brasileiro é acomodado. E o síndico não é consciente ainda das responsabilidades civis e criminais. E aí o que acontece? Ele corre o risco. Só que quando o risco bate na frente, o síndico... Mas eu acho que o risco total nessa história toda é do condômino. Porque quem paga a conta é o condômino. É o condômino. Ele escolheu o mau síndico. Ele escolheu, não escolheu o mau síndico. Eu acho o seguinte, aí é que tá. Não existe ainda uma formação suficiente para que o síndico entenda todos os riscos totais que ele corre. Por mais que seja 200 e poucas obrigações que ele tem, mas o síndico, ele entende, a obrigação dele que ele entende é pagar conta, receber taxa de condomínio, entendeu? E conter as pessoas lá no seu dia a dia. Gerenciar os BOs. Exatamente. Fora isso, entendeu? Ele não entende, ele vai entender, por exemplo, a gente já falou sobre elevadores aqui, que, por exemplo, que as empresas dão um preço para você acha que aquilo lá, você pode confiar 100% naquela empresa, só que tem um outro especialista analisando se aquilo lá, se a troca de peça é para ser feita mesmo, não é. Então, dentro dessa linha que eu estou falando, na verdade, o seu trabalho, ele é mais como corretor ou mais na segunda linha de verificação das apólices se estão correspondendo ao que é a realidade e você acabar fazendo essa correção, entre aspas, do que foi contratado. Obrigado, já me abriu a porta para fazer meu merchan agora. Muito obrigado, depois eu te dou 10%. Na verdade, assim, é mais pro lado da consultoria que estrutura e ajuda a tomada inteligente do síndico, ou é mais de corretagem para ajudar a tirar... Cara, eu vou falar uma coisa, é legal isso, porque assim, a família briga comigo, mulher briga comigo, todo mundo briga comigo, fala assim, você precisa vender. Eu falo, não preciso vender. Porque eu não vendo. Eu oriento. Eu ensino a pessoa a comprar. Vou falar de um fluxo de processo, porque assim, conhecendo toda a cadeia produtiva, conhecendo todos os problemas, conhecendo o que é conselho, conhecendo o que é condemônio, conhecendo o que é assembleia, a gente tem que se preparar de todas as formas. Só que o meu interesse, primeiro interesse, é esse cara aqui. Em consequência, isso aqui, se ele fizer bem feito, o coletivo vai estar bem amparado, não vai ninguém passar pela situação que eu fiz as pessoas passarem. Terceira, eu não mato a galinha de ovos de ouro. Ô André, como que é lá no seu condomínio a sua apólice seguro? Conta pra gente. Na verdade são 2 condomínios, né? Que dois você condomínios. Isso. Em primeiro lugar, quero agradecer aí ao antes de mais nada, feito. A gente falou, não deixou... Não deixou o André falar. Entendeu? O que é esse S? Começa isso. O sobrenome é André Streitenberger. É alemão, né? Sou de família alemã. Quero agradecer a oportunidade, Jaime, de participar aqui do ValeCast, né? O terceiro, né? Terceiro episódio. Terceiro episódio. Parabéns a vocês aí pela iniciativa. Agradecer ao Júlio da Atente também, né? Empresas aí... Vou fazer o merchandising, né? O Jaime da Ortecom, né? Administradora de condomínios aí, muito atuante no Vale do Paraíba, e o Júlio da Atende também, portarias virtuais, né? Remotas, né? Portarias remotas aí que quem instala esse tipo de portaria remota no condomínio acaba tendo uma economia de 60% em média, não é isso? Então já fiz o merchandising de vocês dois. Estou aqui do lado desse corretor, né? Que... Eu não conhecia, tá? Mas é um corretor amigo do síndico, porque a maioria deles não agem dessa forma, tá? Eles querem venda, ele acabou de falar aqui, né? Que é cobrado por venda. E assim, a gente está falando de especialidade, né? Cada um
é especialista naquilo que ele faz, naquilo que ele desenvolve. O síndico, cumpridor das cláusulas da lei de responsabilidade civil. Né? O Jaime é especialista na administração de condomínios, né? E outras funções que você já exerceu. Você na portaria remota. Né? Então, assim, não adianta o síndico querer tomar para si uma responsabilidade sem conhecimento. Né? É aquilo que eu digo. Quando eu sou síndico profissional há 7 anos em São Paulo, 2 condomínios, parte estrutural não é comigo, é com o engenheiro. Eu contrato o engenheiro para analisar para mim, me dar um laudo perfeito sobre aquela parte estrutural, se está precisando de uma obra de, né, para de manutenção, essa coisa toda. Jurídico é com o advogado, né? E seguro tem que ter um intermediador, que seria o corretor. Mas um corretor que haja dentro dessa uma queda de braço entre o condomínio e a seguradora, porque muitos síndicos eles fazem o seguro por fazer, o grande problema que o produto, né? Que é o seguro, que eu vejo, o grande problema é que ele é um produto, e é um produto de banco, e é um produto de corretora. Então eles não encaram muito isso daí diretamente. Tô adorando. Diretamente como uma ferramenta que vai te dar realmente uma segurança. Ele encara como produto Sim. que se vende. Então, ele jamais vai chegar numa apólice de cobertura ampla lá, por quê? Que é muito mais caro. Ele sabe que a possibilidade dele vender aquilo é mínima. E ele vai ter que concorrer tanto com o gerente de banco vendendo, ele vai ter que concorrer com outras corretoras, e o conhecimento que esses caras têm de condomínio é que o menor preço vai ganhar. Então, esse é o grande X da questão. Então, quando eu perguntei para você de apólice, e você não tem que ter conhecimento. E o grande X também de curso de síndico profissional, digo por mim, que eu faço curso de síndico profissional, é que quando a gente vai falar de seguro, a gente fala muito superficialmente. Eu não venho aqui para formar você para ser um corretor de seguro, e até falamos de cobertura ampla, ou cobertura... tem um nome, na verdade estou querendo... lembrar. É básica simples e básica ampla que se usa. Básica... não, mas tem um outro nome, mas depois eu lembro que eles usam. Eu vi a menina lá falando, mas tá bom. De qualquer maneira, não dão a devida atenção a esse assunto. É por isso que hoje a gente está conversando aqui, porque seria fácil chegar... Vamos falar de raio, que é a da explosão. Vamos falar de roubo, vamos falar de furto, vamos falar... Tudo isso aí... Não que você esteja careca de saber, mas tem entendimento daquilo que podemos falar um pouco? Sim, podemos, mas o interessante é falar realmente da diferença de um e de outro, para o pessoal entender que às vezes está contratando gato por lebre, quando realmente precisar... Pode faltar naquele determinado momento, como você já viu o prédio, por exemplo, aí que... desmoronando, caindo. Lá eu vi em Santos o mar avançando para dentro e avança mesmo para dentro de condomínio, né? Derruba muro, derruba uma série de coisas, e essas apólices não cobrem isso. Não. Ô Jaime, só complementando, se você me permite, claro. O produto mais barato na prateleira do supermercado nem sempre é o melhor. Né? Porque às vezes o pessoal vou comprar essa bolacha mais barata aqui porque é igual aquela mais cara, mas não é. Ele vai levar, ele vai ver que o sabor é ruim, o material, a matéria-prima, né, é ruim, e assim para todos os outros produtos, inclusive seguro. Inclusive o problema do síndico é que ele é um pai de família que vai com as crianças que não tem, assalariado, que não tem muito dinheiro para gastar no supermercado. Ele tem dinheiro para comprar o arroz, feijão, o sustento do mês, e vai com os filhos no supermercado. Qual é o problema? O problema é que o filho, às vezes, quero, para agradar o filho, eu quero comprar um Danone lá, mas ele não tem dinheiro para comprar a marca, né? Em si, vai comprar uma que é... Similar, muito pior. Então, o problema é que quando você vai representar todas aquelas famílias lá, as pessoas, elas sabem que, não sabem, mas mesmo que você explique que tem um produto melhor, que é para o bem dela,
mesmo assim, se você pratica isso, você tem que difundir muito essa ideia. E a intenção aqui, inclusive do podcast, é realmente difundir essa ideia, né, para que a gente possa, realmente, os condomínios estarem com cobertura. Sabe o que é muito gostoso? É gostoso conversar. Eu gosto de gente. É gostoso conversar, é gostoso pegar uma pessoa que tem calo na mão, tem bagagem, tem experiência. Outro aqui que tem bagagem, tem experiência. JJ, não posso nem falar, né? Mas eu queria trazer Atende Portaria na situação agora aqui. Quero fazer um break. Atende Portaria, ela é uma empresa de... Portaria remota. Tecnologia e serviços de portaria remota. Eu não acho que é. Mas tudo bem, eu respeito, porque o cara é empresário de sucesso, vou discutir com ele? Não. Eu já vi o que a Atende faz. Eu já vi a inteligência por trás da Atende. A Atende Portaria tem um pensamento disruptivo em relação ao formato de zelo e cuidado no que diz respeito à integridade das pessoas. Ele faz coisa que é maluco. Eu falo que ele é doido da cabeça. Ele faz coisa diferente que o mercado não está fazendo. Né? Você às vezes tem a pessoa parada ali perto, ele abre o microfone, ele abre a câmera e escuta o que a pessoa está falando para saber se já está tendo um movimento esquisito ou não. E preventivamente ele vai fazer uma abordagem, uma atuação, polícia, seja lá quem for. Né? Não é só uma câmera que você aperta o botão. Não, ele tem uma inteligência por trás. Detecção. Que é devido a uma dor. Você aprendeu com a dor do outro a achar mecanismo contrário. Pensamento disruptivo. Sim, se as pessoas estão ali na frente... E nesse mercado... Não, se as pessoas estão ali na frente e os moradores, os condôminos, querem saber o que aqueles caras estão fazendo. E aí eu descobri. Como? Ouvindo. Oi, tudo bem? Estão seguros? Chama APAR. Alerta Presencial para Atendimento Remoto. Tem mais uma infinidade de coisas que a gente sabe, e aí na sua hora propícia você vai poder falar, mas eu só queria falar assim, ó, o pensamento disruptivo, qual que é legal do pensamento disruptivo? É você pegar aquela cadeia que está com doença crônica, porque o mercado de seguros tem um problema crônico. Código Civil atribui a culpa a ele, tinha que ser a mim. Primeiro, problema crônico. 2, quem tem o poder de fazer o produto, não faz o produto para atender na plenitude o que precisa. 3, quem tem conhecimento de fazer intermediação, nem da lei do 1346 conhece. Vou fazer uma pergunta aqui, não tem a pessoa, né, o corretor, nada. Mas o corretor te pede AVCB, convenção, para fazer cálculo do seu seguro? As duas seguradoras que eu contratei ao longo desse tempo, e eu queria até também complementar um outro ponto aí que o Jaime falou. Na primeira vez foi a seguradora lá e correu o prédio de fora a fora, fotografando e pegando todos os dados. A segunda já não foi, pediu para a gente fazer, eles fazem agora... virtual. Virtual, né? Pede para abrir o vídeo e vai correndo essa coisa toda. Mas para mim pediram. PCB, pediram, tem, não tem, igual você falou. A seguradora na vistoria. Na vistoria. Não. O corretor te pediu? Não. Na proposta. Não. O corretor discutiu o artigo 1346 com você? Nada. Você entendeu o pensamento disruptivo? O pensamento disruptivo é, primeiro, eu preciso trazer ele para uma realidade de dor. Eu preciso trazer para ele que está errado. Eu preciso trazer para ele a consciência do que ele tem que fazer. Mas é de 2000 para 10. Isso é um outro problema. O primeiro problema é a conscientização. Mas como é a formação dos corretores? É que eu trabalhei formando corretores durante 10 anos. Qual é a formação? Eu formei mais de 10 mil corretores. Então, mas como que, assim... Você dá toda a formação, ele vai fazer o que é mais prático para ele. Tudo bem, mas... Mais prático para ele é... Ele sabe de todas as coberturas. Faz igual. Sim. Porque é mais rápido. Sim, mas quase que não é um procedimento entre eles. Todos são iguais, eu não vejo diferença no que você está falando. Se a gente entrar para falar do corretor de seguros... Eu não estou falando mal nem bem, eu tenho amigo corretor, pelo amor de Deus. Mas só que quando... E tem gerente de banco vendendo seguro. Entendeu? Pecado, então, assim... né? Então, assim... Não, mas é a realidade. Então, assim... o grande X da questão é...
próprias empresas seguradoras não deveriam dar uma formação de mudança da mentalidade deles? Porque eles trabalham exatamente dessa maneira. Como se a própria seguradora não desenha o produto adequado? Como? Esquece. Começa a eu falei, nós temos um problema crônico. É ele que arde no mármore do inferno. Eu, corretor, não respondo civilmente por isso. Seguradora também não, administradora também. Todo mundo que está na cadeia ali, passa um monte de gente. Então, ninguém responde. De uma maneira, é só ele. De uma maneira direta, você está dizendo o seguinte: eles não fazem o projeto, eles não desenvolveram o produto dado a dor do síndico e do condomínio. Eles desenvolveram, empurraram para o condomínio e falou: tá aí, ó. Eles não preveem o pior. Não veio das dores. Eles não estão prevendo o pior, porque é o seguinte: quando a gente vai falar em seguro, falar de algumas coisas que são que acontecem eventualmente ou de forma corriqueira. O que é forma corriqueira? Circuito, cai o raio, entendeu? Até eventualmente portão, incêndio, eventualmente tal. Isso bastante, é uma coisa. Viu? Bastante. Entendeu? Inunda o elevador, sei lá, enfim, uma responsabilidade civil do síndico, esse tipo de coisa. Mas para o pior mesmo, que é um prédio vir abaixo, nesse sentido, a maioria não está conta com a coberta. sorte, né? Então, assim, quer dizer, ter seguro para o pior não, eles têm então um intermediário, alguma coisinha para suprir ele numa coisa mais leve. Mas do pior mesmo, nenhum condomínio está. Quase nenhum. Não. Aí, assim, e como é que... O que eu falei do pensamento disruptivo? Eu tenho uma cadeia crônica que está machucada, ferida e faz errado. Como é que eu mudo isso? Dando curso para síndico. Eu dou muito curso e muita instituição para síndico. Sobre o quê? Sobre seguro. Eu ensino o síndico a comprar seguro. Eu ensino ele a pegar a lupa e olhar. Minha pólice está errada, eu não posso fazer Quanto assim. tempo dura o seu curso? 3 horas. É pouco. Tem curso de 2 horas. E que aí, assim, um curso que a gente começo, meio e fim. Eu consigo imputar conceito. Consigo fazer ele ter a lupa para olhar. Duração de 3 horas. Duração de 3 horas a gente consegue. E talvez nem responda todas as perguntas, porque o pessoal fica com tanta pergunta assim que é assustador no final. Eu já peguei 6 horas de curso, com 2 horas e meia só de pergunta. E aí foi uma delícia. Porque assim, a troca é aprendizado. Só que para um curso sai da regra, né? Mas 3 horas é um tempo legal para você imputar conceito. E o conceito é o que eu preciso saber, o que eu preciso olhar para não comprar gato por lebre, que é a frasezinha. Você já pensou em desenvolver você mesmo seguros e orientar as seguradoras, ou elas têm dificuldade de ouvir? Muita. Eu já fui da área de produto em seguradora, que eu queria mudar o produto de condomínio. Chegou uma hora que eu desisti, porque assim, não mexe aonde está dando dinheiro. Entendi. É o que você escuta. Por quê? Mas monetizada, ela visa lucro. Na próxima semana a gente vai falar sobre seguros digitais, sobre disruptura, etc. Não necessariamente condomínio, muito mais mobilidade e tal. A gente tem um convidado que vai falar sobre isso. Não percam, semana que vem. Fenômeno, por sinal, nome lindo. Rodrigo, os Rodrigos estão tomando. Esse é Rodrigo Aventura, não, Ventura. Mas o grande ponto que eu ia te falar é o desenho da solução pelas dores do síndico e a experiência que você tem, Rui. Você precisa desenhar esse produto. Mesmo que num primeiro momento você não consiga, mas de tanto você bater, o negócio vai. Eu comecei isso há 5 anos atrás, quando eu comecei a falar das mudanças de portaria remota. Hoje eu tenho 10 tipos de portaria remota e várias super disruptivas. Né? É óbvio, o foco aqui não é falar sobre portaria remota. Até um dia aí, estou combinando com o Jaime, vou falar. Vale a pena, né? Vale a pena. Mas o grande ponto é assim, as dores dos síndicos, você as conhece na alma. Por quê? Não só porque você causou em algum momento. Sofri. Depois, hoje, você corrige e ajuda. Mas é óbvio que não adianta pregar no deserto sem ter o devido apoio. E foi por isso, uma das coisas que eu saí para frente, no meu Instagram está lá, jjulio.oficial,
eu tenho um slide amarelinho que fala exatamente sobre como o brasileiro pensa com a questão de influencers. Então, você é um influencer. Eu falei isso pro Jaime, falei, ó, vamos, na hora que a gente estava escolhendo... Não, você é um influencer, com certeza. Um influencer do bem, claro, porque você tem influencer que está influenciando bobagens, né? E fazendo dancinhas de TikTok não tem nada a ver. Nunca te vi fazendo isso. Te vi trazendo conteúdo. Mas eu queria te incentivar, porque funcionou para mim. A empresa cresceu, os conceitos cresceram, e eu investi onde faz sentido educar as pessoas. Mas você educar num curso de ensino de 3 horas é uma coisa. Você educar nacionalmente é fundamental para transformar os condomínios. E eles estão carentes. Está faltando muito especialista. Semana passada a gente trouxe o Rafael Sampaio aqui, especialista, e ele estava explicando para a gente que ele não faz a manutenção do elevador, ele faz consultoria de elevador. E na consultoria de elevador, o custo-benefício para reduzir os desperdícios e ao mesmo tempo aumentar o nível de serviço, poxa, ficou claríssimo a oportunidade que tem. Em seguros, eu estou ficando convencido que a oportunidade é gigantesca também. A oportunidade é gigantesca, o mercado não quer, os grandes não querem mexer, isso é fato e está tudo bem. Está ganhando bem, né? Não, está acomodado, tem gente que tem lá, tem empresas que têm um volume monstruosamente grande, com rentabilidade. Vai querer mexer com isso? Não vai. Vamos parar a gente não pode ser hipócrita. Agora, tem público. Tem o público do cara que não quer saber de nada e tem o público do cara que é interessado. O meu desenho é para o público que quer ouvir. A minha promessa feita para Deus é: aquele que passar na minha frente vai escutar a minha história e vai olhar diferente para a situação. Ninguém mais que passar na minha frente vai ser acometido pela mesma situação que eu sofri. E o que eu faço isso? Na prática, né? Na hora que o síndico vem com um case concreto dele, eu faço todo o conceito do curso, eu trago ele na prática. Então eu pego e coloco o seu atual, primeiro movimento financeiramente viável, o próximo movimento para o futuro, para você levar uma previsão orçamentária, e o mundo ideal. Talvez 3 escadinhas. E o mundo ideal, você vai lá e fala, não dá daqui 3 anos, isso aqui tem que ser daqui 10. Tá tudo bem, mas você já tem a visão do ideal, o impacto do ideal e os caminhos que você ia perseguir. O que eu faço? Que foi uma pergunta, como é que a gente faz isso, né? Eu gravo um vídeo de 5 minutos, onde eu dou toda a orientação. Falo sobre a lei, sobre o Código Civil, sobre as coberturas, o que está errado, o que precisa ser adequado e o porquê tem que ser adequado, o impacto financeiro disso. E ainda falo, olha, financeiramente falando, se não tiver possibilidade de gasto, isso aqui já é 1000 vezes melhor do que você tem. Mas assim, a gente não pode ser hipócrita e falar que está certo. Continua não estando certo. Você está melhor do que você tem, mas você está anos-luz do ideal. E aí, pro próximo ano, vamos tentar fazer pelo menos uma parte intermediária aqui. Aí já tem uma outra gradezinha lá. O que o síndico faz? Ele pega esse vídeo, leva para o conselho, e esse vídeo ele compartilha onde? Tá na Assembleia. Mas você sabe por que para fazer a previsão orçamentária. Sim, né? Os legisladores, eles colocaram como a obrigação do síndico fazer o seguro? Sim. Você quer falar? Pode falar. Pode você, por favor. Uma opinião diferente é sempre bem-vinda. Porque Talvez eles seja consideravam igual, né? Antigamente o pessoal que mora em condomínio, o seguro, supérfluo. Então eles falam, mas não é supérfluo, é obrigatório ter, entendeu? Porque vai te dar toda a garantia e não só isso. Falando lá, 4591 de 66. Exatamente. Foi por isso que eles chegaram e colocaram isso explicitamente, para não ter dúvida que o síndico é obrigado a contratar seguro. Em 2002 já era obrigado. Em 2002 a mudança que teve foi o quê? De 2002 para cá. Já tem, na lei já tem desde 2002 para cá. Não, 4591... Na 4591 é de... Já tinha obrigatoriedade. Já tinha escrita da obrigatoriedade. A 1346 de 2002, ela continuou com obrigatoriedade, porém, como? Ela fala como. E ela fala, diferente da gente que tem nossa casa, eu não posso fazer uma antisseleção. Esse risco eu transfiro, esse risco eu não transfiro. Pegar o seu exemplo foi maravilhoso. As pessoas não colocam o desmoronamento como um risco prioritário na contratação do seguro. Até acontecer.
Só que assim, e aí fica aí a dica para quem está assistindo. Faça uma pesquisa de prédio que pegou fogo em sua totalidade no Brasil. No Google. Google, faz o Pix aí. Isso é anos 70. Faz 80. 1960 e pouco, edifício Andraus e edifício Joelma. 2 prédios pegaram fogo em sua totalidade. Depois, teve do Paissandu, que não era um prédio, né? De condomínio, invadido, o prédio já estava condenado, etc. Então, dois casos. Joelma e Andraus. Agora, faz uma pesquisa no Google de prédio que desmoronou, desabou. Aí vai ter 4, 5, 6 páginas de Google para você ver as histórias de acontecimento. Porque você tem desmoronar fachada, desmoronar o prédio inteiro, só que você tem desmoronar a área comum. Tem um caso em Vitória do Espírito Santo, que assim, eu fiquei assustado, porque é um prédio de altíssimo padrão, que desmoronou. Você olha o prédio danificado, você não consegue ter visão que aconteceu sinistro. Destruiu todos os Você carros. só vê na hora que você olha que aqui está o térreo, você tem um subsolo, 2 subsolos, aí você vê a parte do térreo ali embaixo do segundo subsolo. Ou seja, você deu 3, 4 pavimentos para baixo. 130 milhões foi o prejuízo daquilo. Eu vi isso, incrível. Tem um prédio que foi muito... Eu gosto de falar esse, porque esse, quem pesquisar vai ver na internet. Em São Bernardo do Campo, edifício Senador, Tribunal Nacional. Dá uma olhada. O acontecimento, aqueles falando que caiu um OVNI, lembra que era um negócio redondo? Todo mundo... É um exemplo clássico de um acontecimento de sinistro em condomínio. Eu falo que esse caso é um caso que jamais alguém imaginaria que pudesse acontecer. Um caso desse porte. Então, a dica, Jaime, de ouro para quem estiver assistindo e quem quiser, pode me chamar, é Rui do Síndico Seguro Sabe Tudo. No Instagram tem meu telefone, manda uma mensagem, eu faço uma análise tática para a pessoa, oriento como eu faço no curso. É claro, não dá para dar 3 horas de aula. Claro. Mas a gente faz o vídeo de 6, 7 minutinhos orientando o que tem, o que precisa, aonde tem que ir, qual é o mundo ideal. E aí o que eu falo que minha família briga, né? Pô, você ensina o cara o que tem que fazer e você esquece de falar que você faz, porque tem aluno. Tem pessoas que pegam às vezes no Instagram e aí perguntam assim pra mim: nossa, Rui, não sei como te agradecer, muito obrigado pela aula que você deu, me ajudou a conseguir entender com preciosidade isso, não sei o quê. Você faz seguro? Nossa, a hora que isso, às vezes eu tô no Viva Voz, vai falar, mas você faz seguro também? Eu falo, nossa, hoje é dia de tomar comida de rabo da família toda, né? Você faz seguro hoje? Ele pergunta, você faz seguro? Aí eu falo, faço, se for da sua vontade, eu faço. Por quê? A empolgação é tão grande de ajudar os outros que a gente esquece. E por que a empolgação é tão grande? Porque quando eu fui sair do mundo corporativo e não é uma decisão fácil, o que Deus tocou no meu coração é: ajude as pessoas que eu te honro. Ajude as pessoas que eu te honro. Cara, e Deus honra. Eu esqueço de falar que eu venho no seguro para quem me procura, pede ajuda. Eu não lembro. Mas eu também não esqueço que eu faço administração de condomínio também. Quando eu vou fazer, eu até esqueço até de fazer o esqueço, que você está dando lá, às vezes em evento e tal. Eu esqueço de falar da minha própria empresa, normal. E olha que legal. Aí Deus te coloca onde? Aqui, ó. Entendeu? 3 celebridades, a gente fazendo amizade, acalorando a relação. É coisa melhor que isso na vida, gente? Verdade. Conexões são importantíssimas. A gente aprende isso na vida corporativa. No condomínio, isso é muito mais importante. No universo condominial, é muito mais importante. Aí o síndico, ele fica muito sozinho, ele precisa ter boas referências para fazer um bom trabalho. E muitas vezes o síndico fica preocupado. Quem é esse cara que está tentando me ajudar? Por que ele está tentando me ajudar? Qual a intenção dele? Já aconteceu em várias situações que eu falo, não cote com a minha empresa, mas eu vou te ajudar a decidir bem para você não cair na mão de uma empresa porcaria. É isso aí. Bom, muito tá bom, indo, o papo vai longe, mas, né? Não, dura a hora do parto, mas tem que partir, né? É verdade. É isso. Rui, obrigado. Rui, imagina. Palavras finais aqui, um recado ali para o nosso público aqui. O que você tem a dizer para eles
nessas... Só quero fazer um comentário que é assim, não é só no Vale, nós estamos no Brasil inteiro, meu caro. Você falou nada de recado para o Vale, o recado é para o Brasil. Hoje, vários amigos já estão olhando e estão comentando. Poxa, que legal, você está no Vale, né? O cara nem sabe que o Vale que a gente está fazendo é esse Vale. Não, é a nível... O pessoal acha que vai, valeu, vale. Não, é vale de que valeu que mesmo, vale a pena. Vale a pena. Mas, assim, de qualquer maneira, assim... É feito no Vale do Paraíba. Feito no Vale, sim, sem dúvida. É feito no Vale do Paraíba, é do Vale do Paraíba para o Brasil. É isso aí. Né? Como tem, por exemplo, lá em outros, que é da Paraíba para o Brasil, que é do Rio de Janeiro para o Brasil. Falando em Rio de Janeiro... Opa! Falando em Rio de Janeiro, mais especificamente de Niterói, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Francisco Egito, que foi coordenador desse livro aqui, de Aspectos Práticos da Cobrança de Cotas e Inadimplência. Uma obra sensacional que trata de garantidora, que trata de cobrança de condomínio, que de execução espetacular. Ele fez em conjunto dessa coordenação, vou mudar, Bruna Feitosa e o Leandro Sender, e também teve vários que fizeram aqui o livro, Ana Maria Malete, Bruna dos Santos, Feitosa de Carvalho, Carolina Guimarães, Cristiane de Souza, Giovanni Rossetti, Haroldo Lourenço, Ioná, aí ó, Sender, porque também não dá para ler, Leandro Sender, Márcio Pano, Marisa Dreis, Melina de Luna Moraes, Paula Neusted, Ramon Pérez Luiz, Rafael Gama da Luz, Rodrigo Viana e Tiago Lindoso. Muito legal, um livro sensacional, veio aqui autografado para mim, agradeço, está indo para a biblioteca lá da administradora, a gente está usando muito, obrigado aqui, ó, está aqui o livro. O Francisco, vem aqui para fazer a noite de autógrafo desse livro aqui no Vale, aqui, que a gente vai gostar muito, vai ter muito síndico aqui com certeza para adquirir essa obra aqui, que é espetacular. Muito obrigado, viu, meu amigo? E, finalizando, André, prazer ter você aqui comigo. Muito obrigado pela oportunidade, Jaime, obrigado, Júlio, parabéns aí pela sua atuação como corretor, continue nesse caminho, trilhando, ensinando os síndicos a fazer... com exatidão e eficiência e os seguros. Gente, só lembrando, Rui com Y, _ síndico seguro sabe tudo no Instagram. Colocando síndico seguro sabe tudo, só aparece um maluco lá mesmo. Não, tem ali, ó, o logo seu ali embaixo. Tá isso. Só aparece um maluco. Júlio? Olha, mais uma vez, eu estou muito feliz, agradecido, Rui, de você ter aceitado o convite. Já faz tempo que eu te convidava, mas agora você honrou aqui, veio e eu fico muito feliz de ter te apresentado ao Jaime. Eu tenho uma confiança muito grande no seu trabalho, já falamos muito. Eu só queria incentivar demais que você realmente desenhe produtos para as seguradoras, porque vou falar de você na semana que vem, quando o Rodrigo Ventura estiver aqui. Vou falar, ouça a experiência do Rui. Sei que eles não estão em seguros para condomínio ainda, só para unidades, mas eu vejo uma oportunidade gigante de ter um custo justo, de ter uma coisa simplificada, intuitiva, simples, né, e digital, sem perder esse lado fantástico que você tem, que é o lado humano. Então, parabéns pelo seu propósito, pela sua missão. Orgulho. Obrigado, viu? Que é fã um do outro, né? É complicado. Jaime, obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Uma caminhada longa. E é o que eu falei, a gente tem que aprender a preservar a galinha de ovos de ouro. As pessoas, infelizmente, estão matando a galinha. A gente tem que parar de ser burro, né? É ser burro matar a galinha. Quanto melhor o condomínio, mais dinheiro vai rodar para a sociedade. Sem dúvida nenhuma. Obrigado a todos, né? Assistam os outros 2 episódios, o episódio 1 e o episódio 2. Esse episódio logo mais vai estar aparecendo aí para vocês. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o Vale Síndico é diferente, o Vale Síndico é conhecimento e o Vale Síndico, o ValeCast, é aprendizado. Obrigado a todos e até a próxima semana.